Os Escolhidos, capítulo 73. Homem segundo o coração de Deus. A derrota de Absalão não trouxe paz imediata. Grande parte da nação se uniu na revolta, por isso Davi decidiu não voltar à capital e assumir novamente a realeza sem ser convidado pelo povo. Nenhuma atitude imediata e concreta foi tomada para chamar o rei de volta. Quando finalmente a tribo de Judá estava prestes a trazer Davi de volta, as outras tribos ficaram enciumadas. Uma contra-revolta se seguiu, mas foi logo contida, e a paz voltou a reinar em Israel. No poder, nas riquezas e nas honras mundanas existem perigos que ameaçam o coração. Deus planejou que os primeiros anos da vida de Davi o preparassem para o trono de Israel por meio de lições de humildade da vida de pastor, do trabalho paciente e o carinho cuidadoso pelos rebanhos. Por meio dessas cenas, da natureza na solidão das campinas, que dirigiam seus pensamentos ao Criador, e da disciplina de sua vida no deserto. Mesmo assim, o sucesso e as honras do mundo enfraqueceram tanto o caráter de Davi que ele foi vencido pelo tentador. Davi e o pecado do orgulho. As relações com os povos pagãos levaram Davi a desejar seguir seus costumes e despertaram nele a ambição por grandeza mundana. Davi decidiu aumentar seu exército a fim de expandir seu território, exigindo que todos os que tinham idade própria servissem na força militar. Para que isso acontecesse, ele precisava fazer um recenseamento da população. Essa atitude foi gerada pelo orgulho e pela ambição. Os números revelariam o contraste entre a fraqueza do reino, quando Davi subiu ao trono, e sua força e prosperidade sob seu governo. A Bíblia diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas 21, verso 1. A prosperidade de Israel sob o governo de Davi era fruto da bênção de Deus. O aumento dos recursos militares do reino daria a entender às nações vizinhas que a confiança de Israel estava em seu exército, não em Jeová. O povo de Israel não aprovou o plano de Davi de aumentar o serviço militar. O recenseamento proposto causou muito descontentamento. Por isso, oficiais militares substituíram sacerdotes e juízes, que tinham sido os responsáveis por realizar o recenseamento no passado. O propósito era totalmente contrário aos princípios da teocracia. Até Joabe protestou. Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. 1 Crônicas 21, versos 3 e 4. Davi foi convencido de seu pecado. Condenando a si próprio, disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. 1 Crônicas 21, versículo 8. Na manhã seguinte, o profeta Gade trouxe a mensagem. Assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguidos pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. 1 Crônicas 21, versos 11 e 12. Davi escolhe o castigo do Senhor. A resposta do rei foi: é grande minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21, verso 13. A terra foi atacada por uma peste que destruiu 70.000 pessoas em Israel. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre os céus e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. 1 Crônicas 21, verso 16. O rei suplicou a Deus em favor de Israel. Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas.
O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. 1 Crônicas 21, verso 17. O povo tinha nutrido os mesmos pecados que deram origem à ação de Davi. Assim como o Senhor castigou Davi por meio do pecado de Absalão, ele puniu os pecados de Israel por meio do erro de Davi. O anjo destruidor se colocou em pé no monte Moriá, na eira de Araúna, o Jebuseu. 1 Crônicas 21, verso 18. Instruído pelo profeta, Davi foi até a montanha e edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. 1 Crônicas 1, verso 26. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. 2 Samuel 24, verso 25. O lugar em que o altar foi construído ficou conhecido dali por diante como Terra Sagrada. Era o lugar onde Abraão tinha construído um altar para oferecer seu filho e mais tarde foi escolhido como o local do templo. Davi tinha completado 70 anos de idade. As dificuldades e situações perigosas de suas primeiras andanças, suas muitas guerras e as aflições dos últimos anos tinham esgotado a fonte da vida. A fraqueza e a idade somadas ao desejo de ficar sozinho impediram o rei de enxergar imediato o que estava acontecendo no reino. E de novo, uma rebelião seguiu à sombra do trono. Quem desejava o trono desta vez era Adonias, que tinha boa aparência. 1 Reis 1, verso 6. Mas era imprudente em seus princípios. Quando jovem, seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Tendo sido criado com poucos limites e agora se rebelava contra a autoridade de Deus, que tinha indicado Salomão para o trono. Salomão era mais qualificado que seu irmão mais velho. Apesar da escolha de Deus ter sido claramente indicada, Adonias não teve dificuldade em encontrar simpatizantes. Joabe, que tinha sido leal ao trono até aquele momento, agora se uniu à conspiração contra Salomão, e assim também fez Abiatar, o sacerdote. A rebelião estava formada. Os conspiradores tinham se reunido numa grande festa para proclamar Adonias rei. Quando seus planos foram frustrados pela ação imediata do sacerdote Zadoque, do profeta Natã e de Betseba, a mãe de Salomão. Eles contaram ao rei o que estava acontecendo, lembrando-o de que Deus tinha dito que Salomão deveria ser o próximo a assumir o trono. Davi logo abdicou em favor de Salomão, que foi ungido e proclamado rei imediatamente. Assim a conspiração foi reprimida. A vida de Abiatar foi poupada por respeito ao seu cargo e antiga lealdade a Davi, mas ele foi rebaixado do cargo de sumo sacerdote que passou à família de Zadoque. Joabe e Adonias foram poupados por um tempo, mas depois da morte de Davi, eles sofreram a pena por seu crime. A execução de Adonias completou o castigo quadruplicado, demonstrando a aversão de Deus pelo pecado de seu pai Davi. Davi arrecada dinheiro e material para o templo. Desde o início do reinado de Davi, um de seus maiores desejos tinha sido construir um templo para o Senhor. Desde então providenciou grande quantidade de materiais caros: ouro, prata, pedras de ônix, pedras de várias cores, mármore e madeiras preciosas. Outras mãos, porém, construiriam o templo, um lar para a arca, que é o símbolo da presença de Deus. O rei sabia que logo morreria e chamou representantes de todas as partes do reino para assumirem essa missão. Por causa de sua fraqueza física, ninguém esperava que ele transferisse essa responsabilidade pessoalmente. Inspirado por Deus, ele foi capaz de falar ao povo pela última vez com entusiasmo e poder. Contou a eles sobre o seu desejo de construir o templo e da ordem do Senhor para que essa obra fosse confiada ao seu filho Salomão. Davi disse: Por isso,
Agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia de Deus e diante dos ouvintes de nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. 1 Crônicas 28, verso 8. Davi ficou muito preocupado de que os líderes de Israel fossem fiéis a Deus e que Salomão obedecesse à lei divina. Desviando-se dos pecados que tinham enfraquecido a autoridade de seu pai, amargurado sua vida e desonrado a Deus. Virando-se para o filho já reconhecido como seu sucessor, Davi disse: Meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. 1 Crônicas 28, versos 9 e 10. Davi deu instruções detalhadas a Salomão para a construção do templo. Salomão ainda era jovem e ficou com medo das pesadas responsabilidades que envolviam a construção do templo e de governar o povo de Deus. Davi disse: Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará. 1 Crônicas 28, verso 20. Ainda outra vez Davi apelou para a congregação. Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. 1 Crônicas 29, verso 1. Ele disse: Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. 1 Crônicas 29, verso 2. Ele acrescentou ainda uma lista de materiais que recolheu. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? 1 Crônicas 29, verso 5. Ele perguntou para a multidão reunida que tinha trazido ofertas generosas. A congregação respondeu prontamente. O povo alegrou-se, pois fizeram essas ofertas voluntariamente de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. 1 Crônicas 29, verso 9. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos construir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. 1 Crônicas 29, versos 10 a 19. Sem desculpa para o pecado. Com o mais profundo interesse, o rei havia arrecadado material precioso para construir e embelezar o templo. Tinha composto hinos majestosos que no futuro ecoariam pelos pátios da casa de Deus. O coração de Davi se alegrava no Senhor. Os chefes dentre os pais e os príncipes de Israel ofertaram ainda mais, tirando dos seus bens e levando à tesouraria do rei. Foi Deus quem motivou o povo a ser generoso. Apenas ele deve ser glorificado e não o homem. Se o seu amor não tivesse atuado no coração das pessoas, o templo jamais teria sido construído. Quando Davi sentiu a morte se aproximar, seu coração ainda estava muito preocupado com Salomão e Israel, porque a prosperidade do reino dependia muito da integridade e lealdade do rei para com Deus. Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige.
Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. 1 Reis 2, versos 1 a 3. Ele disse: Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. O Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. 1 Reis, capítulo 2, versos 3 a 4. A queda de Davi foi grande, mas seu arrependimento foi profundo. Seu amor foi verdadeiro e sua fé forte. Os salmos de Davi vão desde as profundezas da culpa e condenação própria até a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado apenas traz vergonha e tristeza, mas o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundezas. A fé erguerá o coração arrependido para participar das bênçãos de ser um filho ou filha de Deus. O fim do capítulo 73. Também é o final deste livro maravilhoso, Os Escolhidos. Parabéns a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe e ilumine a sua vida e o seu coração e que se cumpra a vontade do Senhor cada dia em seu viver. A partir de hoje, vamos dar seguimento para o próximo livro, o número 2 desta série fantástica, O Conflito. Que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos. Grande abraço.